Sejam bem-vindos a este webinar, a que chamamos pomposamente Plano Nacional do Restauro da Natureza, onde estamos, e para o qual convidamos a Alice Nunes e o António Afonso. Já toda a gente concordou com a gravação e, portanto, temos um registro a correr deste webinar para mais tarde ser disponibilizado. E eu passo muito rapidamente a apresentar cada um dos nossos convidados. Primeiro, a Alice Nunes é bióloga, doutorada em Ecologia e investigadora na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É especialista nas áreas da ecologia vegetal, da ecologia funcional e do restauro ecológico. Dedica-se à ecologia do restauro desde 2003, através da participação e coordenação de diversos projetos de investigação, onde trabalhou e trabalha sobre o restauro de zonas semiáridas, de pedreiras, dunas costeiras, sistemas agroflorestais e em contexto urbano. É co-coordenadora da Rede Portuguesa de Restauro Ecológico e vice-presidente do capítulo europeu da SER, Society for Ecological Restoration. Desde outubro de 2024 integra o grupo de trabalho responsável pela elaboração do Plano Nacional de Restauro da Natureza pela Portugal, como representante da rede de conhecimento, que integra mais de 180 investigadores. Por outro lado, temos o António Afonso, licenciado em Engenharia Ambiental e dos Recursos Naturais pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que exerce desde dezembro de 2024 o cargo de administrador da região hidrográfica do Norte da Agência Portuguesa do Ambiente, tendo desenvolvido a sua carreira na área da gestão, licenciamento e fiscalização de recursos hídricos. Dou as boas noites aos nossos convidados e começo por convidar a Alice primeiro para uma intervenção inicial de 10 minutos, a que se seguirá uma intervenção também de 10 minutos pelo António. Peço-vos também um pouquinho de paciência, porque nós temos aqui já associada às inscrições dos 70 e vários inscritos neste webinar, uma lista extensa de questões. Eu temo que não tenhamos muito tempo, para além de apresentar essas questões, para abrir o microfone a todos os presentes. Mas vamos ver como é que conseguimos fazer isto o melhor possível. Alice, é consigo agora. Muito obrigada, Nídia. Então, muito boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para participar neste webinar, pela oportunidade. E pronto, depois de saudar todos e sem mais demoras, para também termos tempo para conversar a parte que interessa, então eu vou partilhar convosco uma breve apresentação que pretende fazer um bocadinho o ponto da situação sobre os trabalhos do Plano Nacional de Restauro. Então vou partilhar a apresentação. Também aproveito para, portanto, eu creio que agora já estarão a ver a apresentação, eu vou só tocar aqui. Conseguem ver? Está tudo bem? Tudo bem. Pronto, aproveitar só para referir que também temos connosco, que eu já vi a Patrícia Rodrigues Gonzalez, que comigo coordena a Rede Portuguesa de Restauro Ecológico e cuja área de trabalho é relacionada com rios, ao contrário da minha, que não é tão diretamente relacionada e que, portanto, poderá também depois dar um contributo importante, creio eu, para a discussão. Então, relativamente ao Plano Nacional de Restauro, que eu creio que todos, enfim, não sei se todos estarão a par, mas imagino que sim, até por causa da temática do próprio webinar. Mas pronto, então vou fazer numa breve introdução. Portanto, o Regulamento do Restauro da Natureza resulta da aprovação, portanto, foi aprovado pela Comissão Europeia, pela União Europeia, em agosto de 2024, e prevê, portanto, várias metas e tem vários objetivos, sendo o principal a recuperação sustentada e a longo prazo dos ecossistemas, tornando-os biodiversos e resilientes a perturbações atuais e futuras, mas contribuindo paralelamente também para a adaptação e mitigação das alterações climáticas, por via das medidas de restauro a implementar, para contribuir para a segurança alimentar, enfim, para vários outros compromissos da União Europeia, porque, no fundo, o Regulamento do Restauro da Natureza é uma espécie de política chapéu que, lidando com assuntos tão diversos quanto o restauro de
não estamos a falar só de habitats e espécies que são protegidos, por via da Diretiva Habitats, etc. Estamos a falar também de promover a natureza em sítios urbanos, em sítios com agricultura, em sítios com floresta, nos ecossistemas marinhos. Portanto, é uma grande diversidade de temas e acaba por tocar em várias políticas muito importantes que estão em vigor na União Europeia. Os objetivos, portanto, de recuperação de 20% das áreas terrestres e 20% das áreas marinhas até 2030 e depois de todos os ecossistemas que necessitam de restauro até 2050, são ambiciosos, diria. Se chegamos lá ou não chegamos não é tanto, diria que não é tão importante, o mais importante é começarmos a fazer o caminho para lá chegar. Este regulamento, digamos que vincula todos os Estados-membros a elaborar um plano nacional de restauro. E é isso que Portugal está a fazer neste momento, portanto está em vias de entregar a primeira versão, que irá agora para consulta pública em julho. Já falarei disso com mais detalhe. Este Plano Nacional de Restauro para todos os países da União Europeia obedece a um formato uniforme, igual para todos. Pronto, isto não me vou deter, depois eu poderei ceder o PDF da apresentação, com vários links para onde poderão encontrar documentação mais detalhada. Há umas partes que são de preenchimento, pré-preenchimento já através dos dados, da informação que é reportada pelos Estados-membros de 6 em 6 anos relativa à Diretiva Habitats e também pelas diretivas da Aves, Diretiva 4 da Água e Diretiva da Estratégia Marinha. Tem uma parte onde devem ser abordados temas como os processos de participação pública na elaboração do plano, as situações particulares, por exemplo, do arquipélago dos Açores e da Madeira, como é que estão a ser consideradas. Um outro aspecto muito importante é quais são as outras políticas que poderão ter alguns aspectos contraditórios com o regulamento do restauro, não é? Como é que podemos integrar essas políticas para não estarmos por um lado a exigir determinadas coisas que vão ao arrepio daquilo que depois é promovido neste regulamento do restauro, enfim, aspectos da monitorização também. E este regulamento, portanto, tem vários artigos, cada um dedicado a uma tipologia de ecossistemas. Essas tipologias de ecossistemas são estas que estão aqui descritas de uma forma sucinta e, portanto, como vos dizia, para além dos artigos que são dedicados à recuperação de habitats e de espécies com estatuto de proteção, e aqui sim estamos a falar, digamos, de recuperar um habitat tendo por base uma referência, não é? Nós queremos mimetizar, queremos recuperar um habitat que foi perdido, especificamente. Em alguns dos outros artigos, o objetivo é promover a biodiversidade nesses contextos e os serviços de ecossistema. Portanto, agora é um palavrão que não sei se será necessário explicar ou não, mas depois dir-me-ão mais tarde. Portanto, no caso dos ecossistemas urbanos, dos ecossistemas agrícolas, dos ecossistemas de florestas de produção, por exemplo, o objetivo não é deixar de ter esta utilização, é compatibilizar esta atividade com mais natureza. Portanto, no fundo, beneficiando a própria atividade, não é? E beneficiando, enfim, vários outros aspectos da saúde de todos nós. Portanto, o conceito de restauro que é usado no regulamento do restauro é um conceito bastante lato, que envolve não só o restauro ecológico no sentido estrito, que é esse que tem um ecossistema referência, um habitat referência que se quer restaurar, mas também, por exemplo, soluções baseadas na natureza e medidas de melhor gestão dos ecossistemas que podem ser aplicadas, por exemplo, em contexto urbano. Quem é que está a elaborar o Plano Nacional de Restauro? Então, para a elaboração do plano, houve um despacho da parte do Governo em outubro de 2020 e 2024, e formou-se aqui, portanto, aqui este grupo, digamos, que tem uma comissão interministerial, que inclui não só o Ministério do Ambiente, mas também da Economia, da Agricultura e Pescas, da Coesão Territorial, porque todas estas áreas são chamadas, digamos, a trabalhar em conjunto no Regulamento do Restauro da Natureza. Depois tem um grupo de trabalho propriamente dito, que é quem, digamos, elabora o plano e depois com os contributos dos outros grupos, claro.
Tem uma comissão de acompanhamento que é constituída por ONGs, por associações ligadas à agricultura e ao setor florestal, por exemplo. Tem também um representante da Associação Nacional de Municípios, enfim. Tem várias entidades, no fundo, e a missão da comissão de acompanhamento é depois elaborar um parecer sobre o plano, um parecer recomendando, enfim, eventuais alterações. E depois tem a rede de conhecimento para o restauro da natureza, que pretende juntar o conhecimento académico, científico e técnico em restauro de ecossistemas e temas complementares que são importantes para o restauro de ecossistemas. Relativamente ao grupo de trabalho, ele depois foi dividido em subgrupos de trabalho, portanto, um por cada artigo do regulamento, e estes são coordenados por entidades diferentes. Por exemplo, para o Grupo de Trabalho dos Ecossistemas Urbanos é coordenado pela Direção-Geral do Território, tem competências nessa matéria. Por exemplo, os ecossistemas marinhos é coordenado pela Direção-Geral agora não sei traduzir, DGRM, de Recursos Marinhos, ponho eu. Por exemplo, dos agrícolas é pela DGATRE, pela Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o das florestas pela ICNF, enfim. A coordenação destes grupos foi delegada em diferentes entidades, também por uma questão de responsabilização e também para a divisão dos trabalhos, e, portanto, a APA e temos aqui também o António Afonso Rosto, depois poderá falar também desse aspecto. A APA é quem coordena o grupo dos rios, da conectividade fluvial. No caso da rede de conhecimento, pronto, não sei se interessa ou não, aqui muito brevemente, o que fizemos foi lançar uma manifestação de interesse, que também se baseou na lista de contactos da Rede Portuguesa de Restauro Ecológico, e, portanto, foram vários os investigadores e técnicos, também não investigadores, mas com conhecimento importante para este efeito, que manifestaram o interesse de integrar a rede, e têm sido vários os contributos que a rede tem dado nos diferentes artigos ao longo do processo de desenvolvimento do plano, e pronto, esta rede tem uma representatividade quer em termos dos temas abordados no regulamento, quer em termos nacionais da distribuição das instituições, das universidades, centros de investigação, e também contando com os colegas dos Açores e da Madeira. Então, qual é o cronograma que estamos a seguir para a elaboração do plano? Então, portanto, o regulamento foi aprovado em 2024, e nós temos que entregar esta versão do plano agora no final de agosto de 2026. E, portanto, eu já vos darei conta de tudo o que aconteceu aqui neste entretanto. Agora, uma coisa importante salientar é que é um plano de longo prazo, portanto, como veem, temos metas até 2050 e depois. Portanto, este plano vai ser depois revisto pela Comissão Europeia, haverá lugar à entrega de um plano definitivo em setembro de 2027, muito embora vários aspectos já estejam em curso, não é? Já estavam e são reforçados agora, portanto, o restauro já está em curso, e depois há um processo de monitorização dos locais restaurados ao longo do tempo, a longo prazo. Alice, eu vou pedir que abrevie, porque já estamos nos 10 minutos. Está bem, então se calhar eu vou passar para as partes que poderão ser mais importantes. No caso da conectividade natural dos rios, portanto, o objetivo principal é a identificação de todas as barreiras à conectividade, neste caso longitudinal dos rios, a identificação das barreiras que sejam consideradas obsoletas na atualidade, e isso depois envolve vários parceiros, e a remoção dessas barreiras, e também a recuperação das funções naturais e das planícies aluviais conexas destas zonas. Poderemos falar depois melhor em detalhe sobre o que é que isso significa. Eu vou passar, desculpem, à frente, só para dizer que a elaboração do plano seguiu uma fase de recolha de informação e diagnóstico, depois também de propostas de medidas. Nós estamos aqui nesta fase em que já foi pedido o parecer à Comissão de Acompanhamento e, portanto, o plano entrará em consulta pública e ficará disponível no portal do Restauro da Natureza, cujo link eu já indicarei, para quem quiser consultar e comentar nesta consulta pública o plano. E depois será entregue então a versão em agosto. O que é importante salientar aqui? Portanto, toda esta informação está disponível aqui no portal do Restauro da Natureza, cujo link tem aqui, restauranatureza.icnf.pt.
Há um relatório por cada artigo, há também um websig associado onde podem ver as áreas relativas, as áreas que estão a ser consideradas para cada artigo. O que é importante dizer? Desculpa que eu vou passar aqui uns slides à frente. É importante também dizer que, entretanto, o Governo lançou já vários programas de financiamento, que vão entrar em vigor em breve. Portanto, como disse, o plano oficial não está ainda aprovado, mas já há muitas coisas a decorrer. Foi lançado o programa Floresta Azul para restauro de pradarias marinhas, o Pró-Rios relacionado com o restauro ecológico de rios e ribeiras, polinizadores também aqui para as áreas urbanas, para as áreas da Rede Natura 2000, para o montado, e serão mais os programas que vão ser lançados agora nos próximos tempos e que sugiro que também consultem se for do vosso interesse. Estamos também a construir uma base de dados de projetos de restauro e se quiserem participar com dados de projetos que conheçam ou onde estejam a trabalhar, também são muito bem-vindos. E, por fim, só dar nota que Portugal será o país anfitrião da próxima Conferência Mundial de Restauro, que decorrerá em agosto de 2027, em Lisboa, e, portanto, ficam desde já convidados também. E, se calhar, fico por aqui, para não me alongar, peço desculpa pela... Muito bem, estamos nos Muito obrigada. Nos 13 minutos, o que acho que é muito bom para passarmos a palavra ao António para uma intervenção de dimensão semelhante. Olá, muito boa noite. Deixem-me só tentar partilhar a apresentação. Julgo que estão a ver, certo? Ok, muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer à Movidor o convite para estar presente neste webinar e cumprimentar os participantes. Pronto, eu sei que o objetivo é falar sobre o restauro. O restauro é o restauro ecológico, o Plano Nacional de Restauro da Natureza. E como já foi aqui falado pela Alice, há um subtema que tem que ver com aquilo que é a conectividade fluvial, no fundo é o restauro ecológico de rios e ribeiras. E neste contexto eu vou centrar a minha apresentação naquilo que é que também já foi mencionado anteriormente, que é o Pró-Rios. Antes de mais, quero fazer só aqui uma confissão, portanto, eu, enquanto administrador da RH do Norte, tenho acompanhado este processo, mas não sou o representante da Agência Portuguesa do Ambiente no grupo de trabalho para o restauro da natureza. Só um bocadinho que eu queria ver se eu lançava com isto para a frente. Peço desculpa. Ora, muito bem, o contexto do Pró-Rios surgiu, de facto, desta situação relacionada com o plano de restauro da natureza e da necessidade, de facto, de se ter aqui, de termos já, ou terem sido implementados alguns projetos, e existem outros que estão na calha, para o restauro ecológico de rios e ribeiras. Portanto, como todos sabem, os rios têm várias pressões, desde barreiras físicas à descarga de poluentes e espécies invasoras, e tudo isto contribui para a degradação daquilo que é o estado da massa d'água. E nós, em Portugal, temos mais de metade das massas d'água que, de acordo com os planos de gestão de região hidrográfica em vigor, não atingiram o bom estado ecológico. Portanto, no âmbito do diagnóstico das pressões hidromorfológicas, que são aquelas que, de facto, podem ter mais de interesse até nesta lógica de restauro, o inventário do terceiro ciclo do Plano de Gestão de Região Hidrográfica veio trazer mais cerca de 1449 novas barreiras transversais. Portanto, toda esta informação, no fundo, vai contribuir para aquilo que é o Plano de Restauro da Natureza, naquilo que é o subtema relacionado com a conectividade fluvial. Este mapa ilustra muito bem aquilo que é o estado das massas de água em Portugal continental. Portanto, aquilo que vocês veem a verde, de regra, são as massas de água que estão em bom estado ecológico, mas quando começam a ver amarelos, aqueles amarelo torrado e os vermelhos, já estamos a falar de massas de água que estão em um estado ecológico desde razoável, medíocre a mau. E, portanto, são, como eu disse, mais de metade. O programa de restauro ecológico de rios e ribeiras, além de promover ou permitir, ou procurar permitir que as massas de água que estão em mau estado ecológico possam alcançar aquilo que são os objetivos ambientais da Diretiva Quadro da Água, também procuramos com isso reduzir aquilo que é o risco associado a inundações.
Portanto, como sabem, em Portugal continental há várias áreas sinalizadas como áreas de risco potencial significativo de inundação. Isto, de facto, veio-se a confirmar, portanto, estas manchas que vêm nos mapas vieram-se a confirmar nas inundações recentes deste ano. Portanto, nós, a Agência Portuguesa do Ambiente, estamos neste momento a desenvolver o terceiro ciclo de planeamento de risco de inundação e neste caso, face àquilo que é o ciclo anterior, estamos a identificar mais 20 áreas de risco potencial significativo de inundação. Mas isto para dizer que o objetivo também é reduzir o risco. A importância da reabilitação do estado fluvial, portanto, visa a conservação dos ecossistemas, portanto, a redução do risco de inundações, como já falei aqui, e também melhorar o estado da massa d'água. Portanto, e também, porque também é que é importante, o transporte de sedimentos e a manutenção das condições naturais de escoamento para as zonas estuarinas e costeiras. Portanto, nós, como sabem, em Portugal continental estamos a viver um processo muito acelerado de degradação da nossa faixa costeira e muito desse processo resulta também do facto de os sedimentos não chegarem às zonas costeiras e estuarinas. Este ProRios tem um alinhamento estratégico com aquilo que é o Plano Nacional da Água, os planos estão de região hidrográfica, consta, digamos assim, numa rúbrica, vamos chamar assim, daquilo que é a Estratégia Água que une, que é mais abrangente, e vai de encontro àquilo que é o Plano Nacional do Estado da Natureza. Os objetivos estratégicos, como já referi, são melhorar o estado ecológico, promover a recuperação da biodiversidade, minimizar os riscos de cheias, reforçar a adaptação às alterações climáticas e também, eu sei que esta questão pode não ir de encontro àquilo que é o restauro, propriamente dito, mas também valorizar os territórios e promover o usufruto das comunidades. Portanto, além disso, o objetivo de todo este processo também é criar mecanismos que permitam a monitorização e perceber de que forma é que as intervenções que se vão fazendo vão alcançar aquilo que são os objetivos estabelecidos. Renaturalizar, remover as barreiras e promover a continuidade fluvial, controlar também espécies invasoras, promover a valorização do território e reforçar o conhecimento são várias dos eixos de intervenções deste ProRios. As tipologias de ação são várias, desde obras de correção torrencial, descanalização de linhas de água, reabilitação de açudes. E aqui podem dizer a reabilitação de açudes numa lógica de promover a conectividade, porque isso muitas vezes é possível, porque nem sempre é possível remover os açudes, não é? E com isto, eu só queria mostrar aqui, para também não me alongar muito na apresentação, algumas intervenções que já foram executadas no passado e que foram, na nossa ótica, bastante bem sucedidas. Portanto, esta que estão a ver aqui é em Faf, no Rio Ferro, também em Albergaria. Estamos aqui a ver em Vila Nova de Famalicão a demolição de um canal que era onde corria o rio e a renaturalização das margens desse rio, numa zona francamente urbana. Criação de bacias de retenção para também minimizar o risco das inundações. Este que podem ver, foi intervenções que foram realizadas até na sequência de incêndios que ocorreram, que afetaram a região da Albergaria. E, portanto, aproveitando todo o material linhoso também para criar algumas condições para a reabilitação fluvial e também para conter o arrastamento de sedimentos. Alguns exemplos daquilo que nós costumamos chamar, aproveitando também o material linhoso, o Hotel dos Insetos. E um caso bastante emblemático aqui na Zona Norte, não é na região de Douro, mas é na região de Braga, noutra região hidrográfica, mas é a renaturalização, e a renaturalização naquilo que é possível, porque estamos a falar de um rio que atravessa uma zona urbana, que é o Rio Oeste, mas onde se conseguiram resultados bastante promissores. Pelo menos o rio antes tinha este aspecto que vocês podem ver na imagem. A intervenção consistiu
pronto, nisto que vocês estão a ver, pode ser uma obra que, assim, vista assim, pode ser é demasiado impactante, mas quer dizer, não havia outra alternativa. Como podem ver, a cidade cresceu por cima do rio, portanto, nós tínhamos basicamente o canal do rio para fazer a intervenção. Mas no final, depois da intervenção, temos isto, e a verdade é que ao longo dos anos a vegetação foi crescendo, devolveu-se o rio à cidade, porque de facto as pessoas não estavam habituadas a caminhar ao longo do rio, e neste momento temos algo parecido com isto em alguns troços do Rio Oeste. É claro que ele não está todo, mas em alguns troços do Rio Oeste já temos este cenário. Portanto, temos aqui desde 2017 até 2025 já foram feitas um conjunto muito vasto de intervenções ao longo de centenas de quilómetros de cursos de água, num investimento que supera os 100 milhões de euros. Existem ainda compromissos que e daí a razão desta base também do ProRios, que é colocar numa só plataforma todas as intervenções que já foram executadas e aquelas que se pretendem executar no horizonte de 2026-2030. Posso-vos dizer que são bastantes. Portanto, as fontes de financiamento podem ser várias, portanto, não há aqui uma fonte fixa de financiamento, mas desde o Fundo Ambiental ao PRR, aos programas regionais, portanto, elas podem ser de diversa ordem. E, portanto, como foi dito há bocado, o ProRio esteve em consulta pública até agora, até meados de maio deste ano. Portanto, ele pode ser acedido a partir deste link, o dashboard, e onde podem encontrar, digamos assim, os números redondos, informação sobre a natureza das intervenções e a localização também dessas intervenções e em que é que consistiram. Portanto, eu vou passar muito rapidamente para não alongar. E também, já agora, porque isso também é importante, qual foi a fonte de financiamento dessas intervenções e quem é que foi o responsável pelas intervenções. Portanto, esta é a ficha que normalmente preenchemos para alimentar esta base do ProRios, que depois se traduz naqueles elementos que mostrei. Portanto, o programa ProRios tem uma ação operacional que agrega a informação dos projetos de conservação, reabilitação e restauro fluvial, e tem indicadores e fontes de financiamento e a georreferenciação também, e serve como referencial para intervir de forma integrada e com uma abordagem mais participativa. Portanto, eu só estava aqui a terminar e só queria dizer uma coisa relativamente a esta questão. Muitas vezes nós, nas intervenções que fazemos no restauro fluvial, ou seja, no restauro ecológico, temos aqui que compatibilizar aquilo que é o restauro ambiental com aquilo que é a sustentabilidade económica e social dos territórios. Como sabem, contrariamente a outros países, a maior parte dos rios em Portugal, o leito e a margem são de natureza particular. E, portanto, se forem aqui em Espanha, isso não é assim. E a única coisa que é pública é a água que lá corre. Portanto, existe aqui um trabalho muito hercúleo da Agência Portuguesa do Ambiente, dos municípios e também de associações para, digamos assim, reunir toda esta gente e todos estes proprietários e sensibilizá-los para a natureza das intervenções que são feitas e para a valorização que isso traz para o território e também para os ecossistemas em presença. Acho que não me alonguei muito no tempo. Muito obrigado. Sim, está ótimo, muito obrigado. Foram os tais 12 minutos e está perfeito. E eu vou rapidamente passar aqui às questões. Estava aqui a sorrir-me para dentro, porque tenho aqui exatamente uma pergunta que vai ao encontro daquilo que acabou de dizer, porque fala nos proprietários das margens e nas ditas agressões que os proprietários das margens sofrem com estas intervenções. Mas já lá vamos. Primeiro que tudo,
Eu tenho aqui uma pessoa que fala da importância dos micro-organismos e no facto dos micro-organismos estarem muitas vezes esquecidos quando se fala de biodiversidade e quando se fala em restauro da biodiversidade. E que pergunta, que enuncia duas perguntas. Se ainda vamos a tempo de uma transição ecológica e justa, sem denunciar e colmatar a falha histórica e deliberada que representa a iliteracia ecológica. E qual é a vossa visão, de cada um de vós, sobre a diversidade dos ecossistemas, sobre o conceito de biodiversidade, se ele inclui a diversidade dos ecossistemas ou não? Depois temos, vou fazer duas questões e depois passo-vos a palavra para não complicar. Depois temos várias pessoas muito preocupadas com galerias ripícolas, florestas ripícolas, com impactos negativos de eventos festivaleiros na flora ripícola e na fauna, especialmente na avifauna, de atividades em volta das margens do Rio Douro. E pronto, e com isto dou-vos um bocadinho de tempo, peço-vos que não seja muito, que é para irmos picando cada uma destas coisas e ver se ainda damos um bocadinho de tempo a quem cá está. Se quiser. Não sei. Quer começar o Eu posso António? começar só pela questão dos micro-organismos, mas pronto. Ora bem, nós quando fazemos a avaliação do estado das massas de água entramos com vários fatores. São falar vários fatores que são determinantes. A presença, por exemplo, de macroinvertebrados, ou não, é um, é um, é um, é uma, digamos assim, é um sinal se a massa de água está ou não em bom estado ecológico. Portanto, se não tem, eventualmente, ela pode estar em mau estado ecológico. Porquê? Porque os macroinvertebrados só se dão em águas que estejam em boas condições ecológicas. Portanto, essa monitorização é feita. Podem-me dizer, devíamos fazer mais, devíamos ter uma rede mais alargada. Sim, é verdade. Portanto, mas para isso também são necessários meios e condições. Sobre aquilo que é o impacto dos eventos, eu julgo que foi os eventos festivaleiros no Rio Douro, não é? Portanto, e os impactos que isso tem eu posso falar pela questão da galeria ripícola. Muito bem. Normalmente, quer dizer, quando alguém pretende fazer algum tipo de intervenção, seja desta natureza ou seja de outra, a lógica é de causar o menor impacto possível. Bem sei que depois também existem áreas que são mais sensíveis, e há outras que são menos sensíveis. Aquilo que é a preocupação, na APA, enquanto Autoridade Nacional da Água, que é aquilo que nos preocupa, é que não haja impactos ao nível da galeria ripícola, obviamente, que não haja alterações, que isso não tenha ou não traga alterações hidromorfológicas naquilo que são a margem e também o leito do curso d'água, e claro que daí não resulta também impactos negativos para aquilo que é a qualidade da água, e portanto, de forma a tentar preservar os ecossistemas em presença. Não sei se a Alice quer complementar. Pois, se calhar, tentar focar nos aspectos mais complementares. Se calhar só uma breve nota em relação à questão dos micro-organismos. Portanto, os ecossistemas, não é? São complexos, têm várias componentes que se interrelacionam, claro, e que dependem umas das outras. Mesmo que não seja possível, claro que não podemos medir tudo, em todo o lado e a toda a hora, portanto, geralmente são eleitos alguns indicadores demonstrativos da qualidade, por exemplo, da qualidade da massa d'água, do que lá se passa, mas é importante que haja outros estudos de fundo, neste caso mais do campo da investigação, estudos piloto, não é? Mais em pequena escala, que
que permitam perceber qual é a relação desses indicadores mais gerais e que são medidos mais comumente com a biodiversidade, com outra biodiversidade que não é medida diretamente, não é? Muitas vezes estas coisas estão diretamente relacionadas. Ou seja, por exemplo, uma boa galeria ripícola é meio caminho andado para que vários outros aspectos e várias outras componentes do ecossistema estejam saudáveis e estejam a funcionar bem. Portanto, muitas vezes é por inferência, simplesmente também não se pode medir tudo em todo lado e até porque em alguns casos são mecanismos morosos, mas não devem ser negligenciados por causa disso. Pronto, deve só deixar essa nota. Relativamente ao aspecto bem, se calhar começar pela biodiversidade, e se inclui a diversidade dos ecossistemas, se eu percebi bem a pergunta, pronto, eu diria que sim, e acho que, e mais uma vez chama a atenção para a ligação entre as coisas, não é? Mesmo quando falamos de restauro de ecossistemas, nós não estamos a falar de colocar ali um ingrediente ou dois que depois vão fazer toda a diferença. Nós queremos reconstruir aquelas relações que são muito complexas. E por isso também o restauro de ecossistemas não é simples, sobretudo se o ecossistema estiver muito degradado e se tiver de quase reconstruir desde a base. Portanto, o que se pretende não é só juntar água, como se costuma dizer nos sumos instantâneos, não é? É um processo complexo e que demora tempo e que precisa de ser monitorizado. Muitas vezes também é preciso ir adaptando ao longo do tempo o que se fez, pode não estar a dar o resultado exatamente esperado e temos de ter que fazer pequenas adaptações ao longo do processo. Portanto, é um processo longo, é um processo que precisa de ser acompanhado e depois, por outro lado, é um processo que precisa do empenho de todos, inclusivamente das pessoas que usufruem desse espaço, que moram perto desse espaço, que consideram esse espaço também como seu, não de papel passado em alguns casos, mas porque é um bem público e porque traz muitos serviços que são públicos, não é? Para a saúde, para o lazer, e aqui estou a falar da saúde física e também da saúde psicológica, para toda a herança que está ligada também às nossas raízes, às nossas tradições, enfim, nós sabemos que a natureza vale muito mais do que aquilo que nós às vezes conseguimos traduzir em benefício económico direto, imediato, não é? E é importante conseguir valorizar esses bens que não são assim tão óbvios, tão diretamente económicos, esses também são importantes, claro, mas é preciso pensar nos outros a longo prazo, que vão ser importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa capacidade de enfrentar eventos extremos, sendo cheias ou de outra natureza. E isto leva-me à questão da iliteracia, é o meu último comentário. Realmente há muito trabalho a fazer, enfim, o restauro ecológico geralmente só tem sucesso se as pessoas estiverem envolvidas, se os cidadãos estiverem convencidos dos seus benefícios e envolvidos a cuidar também dos projetos. E há ainda muito trabalho a fazer sobre a comunicação, sobre divulgar e sensibilizar para todos os benefícios que que o restauro da natureza nos pode trazer, que em muitos casos não é óbvio. E que não deve ser conflituante com o uso do território, não é? E a sua sustentabilidade também económica, deve ser compatibilizado, deve ser integrado. Portanto, devemos pensar nas coisas da forma como é que podemos fazer as coisas melhor. Não é deixar de fazer as coisas, mas é fazer as coisas melhor de uma forma que também garanta que temos futuro, digamos assim. Muito obrigada. Vamos então passar aqui mais um bocadinho abaixo. Fala-se aqui da poluição do Rio Corgo e pergunta-se se há um plano para despoluir o Rio Corgo. Eu penso que o António já nos mostrou onde é que podemos ir à procura de saber se há um plano ou não, mas se eventualmente quiser dizer mais alguma coisa sobre isso, eu já lhe passo a palavra. E outra pergunta muito concreta é se há um plano de análise de qualidade da água, em quantos pontos da bacia hidrográfica do Douro, quais os parâmetros e com que periodicidade. Esses dados estão disponíveis onde? Portanto, isto é uma dúvida muito concreta, duas dúvidas muito concretas, uma sobre o Rio Corgo, outra sobre o Rio Douro. Uma coisa muito mais abrangente é uma questão sobre as margens do rio serem frequentemente ocupadas e fechadas ao público.
a pescadores, a desportos aquáticos, a lazer. O que fazer para reverter estas ocupações indevidas e a quem as denunciar? Já houve uma situação em que fizemos um abaixo-assinado à Câmara Municipal do meu concelho e nada fizeram. Não temos indicação de qual é o concelho, mas o problema é certamente um problema que pode ser analisado assim no abstrato. Passava-vos a palavra. Começo eu mais uma vez. Isto só dá água. Ora bem, sobre a questão do Rio Corgo, eu não conheço, não estou aqui agora de memória, não sei se existe algum plano, isto é, se algum município apresentou algum plano de intervenção no Rio Corgo. Eu estive aqui a consultar, acho que a massa d'água tem estado medíocre, de facto, e acho que é por questões de natureza química, portanto, eventualmente terá a ver com descargas ou também com um caudal muito baixo, por acaso conheço muito bem o rio, mas se de facto houver ou existir Fala-se aqui numa indústria vínica a contaminar. Ok, provavelmente Vila Pouca da Guiar, não? É. Tudo bem. Mas pronto, aqui neste caso em particular, o problema tem que se atacar não é na intervenção no rio, propriamente dita. Aliás, eu acho que a intervenção no rio ou na Galeria Ripícola do Rio até se justificará em alguns pontos, mas foi pelos incêndios que o afetaram nos anos anteriores. Nestes casos em que existe poluição química, nós temos é que atacar o problema na origem, isto é, no foco de poluição. E, portanto, aqui a Agência Portuguesa do Ambiente tem competências para atuar, mas, na verdade, e só para vos explicar a complexidade, muitas vezes, do sistema, a Agência Portuguesa do Ambiente tem competência para atuar do ponto de vista daquilo que é a infração que pode ocorrer pela descarga de águas residuais, mas a verdade é que muitas vezes não é chamada quando aquela atividade é licenciada. Portanto, e se calhar deveria ser chamada até para que preventivamente avaliasse se existem condições ou não para aquela atividade se desenvolver. Porque depois, a partir do momento em que uma atividade se começa a desenvolver no território, há mecanismos que de facto permitem que encerrar ou suspender a atividade até que resolvam os problemas, mas para isso nós temos que justificar, e é um processo muito difícil, digo já, que estamos perante uma situação que está a ter um perigo, digamos assim, um perigo substancial para o meio ambiente. E, portanto, justificar isso perante os tribunais é algo muito difícil. E eu aí confesso que também do nosso lado, e enquanto técnico da Agência Portuguesa do Ambiente, muitas vezes sinto-me frustrado por muitas coisas que acontecem e às vezes pela impotência de não conseguirmos quando tentamos de forma razoável, e muitas vezes temos que usar, digamos assim, outros mecanismos, mas às vezes é complicado de sustentar este dano ambiental. Portanto, relativamente ao Rio Corgo e outros rios, de facto, existem problemas desta natureza, mas, eu volto a dizer, aqui tem que se atacar junto do foco de poluição e há várias entidades aqui que têm que se envolver no processo. Há várias entidades da administração pública. Eu posso vos dizer que, por exemplo, o Rio Ave agora está melhor, mas não vai há muitos anos. Ao fim de semana era saber qual era a cor da moda, portanto, e o Rio aparecia dessa cor, portanto. Sobre a questão dos dados de monitorização, toda a monitorização que é feita pela Agência Portuguesa do Ambiente, seja no Rio Douro, seja em qualquer massa d'água, e portanto ela tem que ser feita, até porque é daí que depois nós sabemos ou temos informação para classificar o estado das massas d'água, ela está no SNID, o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Portanto, às vezes é um bocado difícil, eu confesso, ir lá e conseguir apanhar a informação, mas está lá toda essa informação e está tratada. E se eventualmente quiserem maior detalhe sobre essa informação, ou sobre determinada bacia hidrográfica, ou sobre determinada massa d'água, é uma questão de solicitarem à Agência Portuguesa do Ambiente que nós fornecemos.
Sobre a questão das margens ocupadas e fechadas, como disse há bocado, eu agora vou usar um jargão que é nos cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, e quando eu digo não navegáveis nem flutuáveis, estou a falar daqueles cursos de água que tradicionalmente não eram utilizados para transporte de mercadorias nem de pessoas, porque muitos até podem ser possível navegar lá com o barquinho, mas não são tradicionalmente utilizados para a navegação de pessoas nem de mercadorias. Estamos a falar de 95% dos cursos de água. Nesses cursos de água, não navegáveis nem flutuáveis, o leito e as margens têm natureza particular. Ok? Só que como a água que corre no leito é pública, e essa sim é pública, então a lei impõe que haja uma servidão ao longo do curso de água, que normalmente corresponde àquilo que é a faixa marginal, nestes casos são 10 metros. Aquilo que nós procuramos sempre fazer é que, embora em alguns casos possa haver alguma ocupação da faixa marginal, que é nessa área que nós temos jurisdição, é na margem no leito, dependendo da ocupação, nunca deixar um obstáculo que impeça a livre circulação de pessoas. De pessoas para quê? Para pesca, para fiscalização. Portanto, e se de facto existem obstáculos que impedem a circulação dessas pessoas, então eu diria que eles, das duas, uma, ou foram licenciados, e portanto, mas não acredito que tenham sido, que tenham sido licenciados pela APA, porque qualquer construção que seja feita na margem tem que ter uma licença da APA, mas existe sempre o cuidado de as construções que são admitidas, e elas são admitidas, algumas delas, ser garantida uma faixa que permita a circulação. Essa circulação, muitas vezes, pronto, essa faixa de servidão serve para circulação, mas não só. Serve, por exemplo, se eu quiser intervir na linha d'água, por exemplo, para renaturalizar, como viram aquela situação do Rio Oeste, aquele é o canal que eu tenho de acesso ao longo da linha d'água. Portanto, porque de outra forma torna-se muito difícil depois deixar uma ocupação até ao limite do leito, torna-se muito difícil fazer este tipo de intervenções, porque ninguém vai deitar casas abaixo ou anexos agrícolas abaixo por causa da reabilitação. Portanto, por norma é isso. Portanto, eu diria que se existem ocupações desta natureza, elas são ilegais e, portanto, ou para a APA ou para os serviços de fiscalização, nomeadamente do CEPNA e da GNR, podem fazer esse tipo de abordagens e, portanto, há depois meios legais para que seja reposta a legalidade. Está bem? Alice, quer acrescentar alguma coisa? Eu creio que o António, pronto, respondeu cabalmente às questões. Se calhar aproveito só para mencionar um aspecto que é, para além destas questões que foram levantadas, por vezes as intervenções que são feitas nas linhas de água, em muitos casos com boas intenções, não é? Mas são feitas de forma incorreta, não é? De forma desadequada, uma forma que antes de causar benefício causa mais malefício, porque muitas vezes as empresas que executam os projetos, e isto, pronto, tenho ouvido de várias pessoas, ou por limitações de maquinaria, ou por limitações da sua formação, ou por outras quaisquer, não é? Ou por facilidade do trabalho, acabam por, vamos supor, limpar uma área toda de vegetação que lá estava e que estava muito bem, para depois a seguir irem plantar de novo a vegetação que já lá estava pronto. Este tipo de coisas chama a atenção para a necessidade realmente de uma grande sensibilização, também dos proprietários privados, não é? De quais são os seus direitos, de quais são os seus deveres, do que é suposto, o que é que podem ou não podem fazer, não é? Muitas vezes isso não está claro, e também quais são as consequências de fazerem coisas que não podem. E também da formação de todos os profissionais que depois acabam por atuar nas linhas de água, essa formação em grande escala sobre como fazer bem, também era, do meu ponto de vista, muito importante. É isso mesmo, e isso leva-nos aqui às outras questões que temos a seguir. A próxima era uma que eu já tinha abordado logo no princípio, que é como podemos controlar as ações
em terrenos privados sem o escrutínio das regulares alterações das leis, que nos obrigam constantemente a tomar ações que não queremos dentro das nossas propriedades. E isto parece que conflitua logo imediatamente com a outra observação que fala da proteção de zonas ecologicamente sensíveis de ameaças externas e da regulamentação local e ou nacional que ajuda a salvaguardar a importância ecológica destas mesmas zonas. Portanto, nós temos aqui mensagens que nos reforçam que o interesse primário é sempre o restauro fluvial, particularmente a remoção das barreiras obsoletas, enquanto temos outras pessoas mais preocupadas com a intromissão que estas iniciativas podem ter nas suas propriedades. Sim, de facto, é um dos grandes obstáculos que nós sentimos, a Agência Portuguesa do Ambiente, quando fazemos intervenções desta natureza. Há intervenções que acabam por ser da responsabilidade dos municípios e nós preferimos que assim seja porque os municípios têm mais facilidade de acesso à população local e aos proprietários marginais e conseguem, de certa forma, sensibilizá-los, do que aparecer alguém da Agência Portuguesa do Ambiente, de Lisboa, do Porto, de Coimbra, seja lá onde for, e tentar sensibilizar. Mas a sensibilização é muito importante, ou seja, nós só conseguimos fazer este tipo de intervenções e procuramos fazê-las sempre a bem, não é? Portanto, não adianta entrar pelo caminho mais difícil, que depois pode resultar em tribunais, e então aí é que não se faz nada. Mas sensibilizar as pessoas para a bondade das intervenções e para aquilo que elas representam também no restauro dos ecossistemas. Portanto, e muita gente, sim, de facto, e repare, num troço de rio, de, sei lá, de 5 km, se nós conseguirmos, nesse troço, ou da margem direita ou da margem esquerda, conseguirmos ali uma certa continuidade, ainda que haja ali algumas falhas, porque há sempre um proprietário ou outro que é esquinado, ah, já nos damos satisfeitos, porque é que eles depois vão ser o exemplo para os seguintes. E já aconteceu, ou seja, muitos que não deixaram fazer no seu terreno, mas depois viram o resultado daquilo que foi feito no lado dos terrenos daqueles que deixaram fazer as intervenções e eles próprios tomaram a iniciativa de fazer algo semelhante, ou seja, portanto. E isto é um processo bastante complexo e é por isso que às vezes é moroso, é muito moroso. Além do mais, nós temos que trabalhar depois também com os financiamentos que estão disponíveis, não é? E conciliar estas duas coisas nem sempre é difícil, é fácil. Ou seja, nós a dada altura estamos a fazer uma intervenção, os financiamentos têm que ser executados em determinada data, se o proprietário não se deixa convencer, nós temos que procurar alternativas, não é? Porque de outra forma nós temos que fechar a intervenção. Há uma questão que também nos preocupa sempre que é feita uma intervenção desta natureza, seja pela APA, seja pela Câmara, por quem for, que é os anos subsequentes e a manutenção de todo aquele espaço. E isso é uma preocupação porque, de facto, e admito isso, já houve várias intervenções que foram feitas, mas se agora formos ao território, em algumas delas, se calhar não se nota que foi feito nada, ou seja, a remoção de invasoras, elas voltam, portanto não há digamos assim, um processo contínuo de manutenção e no ano seguinte, ou 2 ou 3 anos depois, vamos lá, está tudo igual. Portanto, mas isso é só para vos demonstrar que não é um processo simples, é bastante complexo. Não sei se a Alice quer acrescentar alguma coisa. Era só chamar a atenção para essa questão da importância da demonstração. Portanto, um dos aspectos que tem sido apontado também no Plano Nacional de Restauro, em diferentes contextos, é a importância de termos com quem aprender e com a experiência uns dos outros, na verdade, não é? Portanto, a criação de redes de sítios piloto ou de redes de sítios de demonstração, e há muita gente disponível para servir, para ser um desses sítios, não é?
é muito importante, porque ver as coisas feitas é meio caminho andado para a sensibilização, não é? Perceber exatamente o que é que se está a falar, quais são os benefícios que se pode ter, quais são as implicações, pronto. É só deixar essa nota que a demonstração é muito importante e fala, às vezes, é melhor do que 1000 palavras, não é? Diria eu. Claro. Sim, Agora, se me permitem só dar aqui mais uma chega, eu dou muitas vezes este exemplo, portanto, vocês certamente conhecem o plano que está a ser executado no Rio Lessa, para a recuperação do Rio Lessa, portanto, já foi feito muito trabalho e muito ainda vai ser feito. Mas o rio era um rio completamente perdido, ninguém dava nada pelo rio, portanto era dos rios mais poluídos da Europa. Uh, a dada altura surgiu esta oportunidade, os municípios juntaram-se, foram capazes de implementar ali um plano de recuperação do rio. A verdade é que eu posso vos dizer que às vezes sentimos-nos vítimas do próprio sucesso, porque o facto de se ter restaurado ali o rio e de fazer com que mais pessoas usufruíssem do rio e olhassem para o rio com outros olhos, não é? Agora faz com que qualquer coisinha, qualquer foco de poluição seja imediatamente comunicado, pá, e tenhamos que atuar. Quando antes era muito pior e ninguém ligava nada. mas é ótimo isso. Sim, sim, sim. É ótimo isso. Olha, vamos terminar. Eu tenho mais uma questão aqui e ia só dizer aos presentes que, se quiserem pensar numa perguntinha rápida, vai haver tempo, não pode ser uma coisa muito extensa, mas o que eu tenho aqui é uma última intervenção que vos pede que falem sobre as contradições entre a restauração sem controle da poluição, enquanto, por outro lado, se planeia a construção de novas barreiras. E eu da minha lavra, apetecia-me acrescentar, isto está escrito na perspectiva dos rios, mas eu acho que isto se podia analisar na perspectiva de todo o restauro. Força. Pronto, a questão das novas barreiras, António. estamos a falar da construção de novas barragens, não é? É assim, nós quando avaliamos do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental, a construção de novas barragens, e no caso daquilo que é a afetação da massa d'água, nós temos que fazer uma coisa, que é o seguinte: nós temos que primeiro avaliar se aquela barreira ou aquilo que vai ser construído põe em causa o estado da massa d'água ou põe em causa os objetivos ecológicos para a massa d'água. Em alguns casos, não põe. Nós temos algumas barreiras que estão a ser construídas. Eu conheço aqui no Norte alguns aproveitamentos hidroagrícolas que estão a ser construídos, mas à partida não porão em causa o estado da massa d'água, até porque estão em zonas de cabeceira, portanto não serão assim muito problemáticos. Mas se puserem em causa o estado da massa d'água, nós temos que assinar um mecanismo de derrogação, digamos assim, para justificar junto à Comunidade Europeia, que apesar de, ou no fundo é para justificar que o pôr em causa o estado da massa d'água, há toda uma questão do ponto de vista económico e social que justifica a natureza daquela intervenção. E que é precisamente para quê? Para pedir uma derrogação, para não cumprir com aquele objetivo ecológico. Portanto, é claro que eu posso vos dizer que o ideal seria não construir, não é? Mas nós se não tivéssemos barragens de aproveitamentos hidroagrícolas, portanto, se calhar não tínhamos a agricultura que temos, não é? Se não tivéssemos aproveitamentos hidroelétricos, também estávamos muito dependentes do exterior em termos de energia. Nós temos que pensar, e também temos que pensar naquilo que é a conjuntura mundial e perceber que nós temos que fazer alguns. Se calhar neste momento nem tantos quanto isso. Temos é que procurar as melhores soluções e aquelas que menos impactos tenham nos ecossistemas, em presença. Alice. Pois, estava aqui para mangas, não é? Se calhar começo primeiro pela parte
faz sentido recuperar um ecossistema quando sabemos que é montante, por exemplo, há um foco de poluição, há um problema qualquer que se vai fazer sentir, isso não faz sentido nenhum, não é? Ou seja, um projeto de restauro bem implementado começa precisamente por identificar esses fatores de pressão e esses problemas que têm que ser resolvidos primeiro ou ao mesmo tempo que se faz o projeto de restauro, sob pena de estarmos a mandar dinheiro à rua, não é? Sim. Às vezes há intervenções, pronto, agora usando aqui uma linguagem mais comum, às vezes há intervenções que se fazem um bocado para inglês ver, não é? Ou seja, no sentido, pronto, faz uma plantação ali porque parece bem, mas não se pensa que sentido é que faz aquela plantação ali, qual é a sua sustentabilidade no tempo, quer dizer, se a seguir depois aquilo as plantas vão morrer todas, ou o sítio vai ficar na mesma, isso não é restauro, isso não é um projeto de restauro bem concebido, bem planeado, monitorizado. Portanto, a cautelar, e uma das coisas que também é muito salientada no regulamento do restauro e no plano de restauro da natureza é o princípio da não deterioração dos sítios que são restaurados. E por isso é que falamos tanto do longo prazo e da monitorização a longo prazo, porque não basta pôr a intervenção, deixar lá, pronto, agora já está feito e podemos passar para outra, não é? Tem que se garantir os resultados a médio prazo e a longo prazo. Também a ideia de, tanto, justificar uma determinada intervenção com um impacto muito grande, dizendo que depois se vai restaurar noutro lugar para compensar, isso também não é legítimo à luz do texto do regulamento. Não é? Não se pode justificar a mais deterioração com o restaurar depois posteriormente. Agora, relativamente à questão do porque é que estamos a propor tirar barreiras e ao mesmo tempo estamos a propor colocar barreiras, pronto, essa realmente é uma questão importante. Há vários aspectos que têm que ser tidos em conta, os aspectos da gestão do território, das atividades que lá se desenvolvem. Pronto, a minha opinião pessoal é que muitas vezes estas decisões não são tomadas com uma estratégia de médio e longo prazo, são tomadas para resolver, como se resolvesse ali um problema, mas ao mesmo tempo estão-se a criar outro. Portanto, acho que tem que ser pensada a médio e longo prazo e não num ciclo curto, como habitualmente às vezes são tomadas, pronto, pesando muito bem os prós e os contras e minimizando o mais possível os impactos que possam ter, porque é claro que para fazer uma coisa há várias formas de a fazer, há formas que têm muito menos impacto do que outras, pronto, isso também deve ser considerado. Pronto, é a resposta possível, digamos. O comentário possível. Muito bem, então é assim, temos 28 pessoas a participar neste momento e se temos espaço para 2, 3 perguntinhas rápidas. Alguém se chega à frente, falando ou escrevendo? Eu não vejo nada, nem ninguém. Será que eu vou fazer a minha pergunta, aquela que eu gostava de fazer desde o princípio? Eu gostava imenso de ouvir a Alice falar. Vou fazer porque não estou a olhar para o chat e não vejo ninguém escrever nada e estou a olhar para as carinhas e ninguém se manifesta. E então vou abusar. A mim faz-me imensa confusão ver sistematicamente aqui à minha volta, já perceberam que eu estou no Algarve, intervenções que sistematicamente destroem árvores, destroem coberto vegetal urbano e quando as autoridades são questionadas dizem-nos, pois porque eram árvores velhas e estavam doentes e vamos plantar novas e cada vez há menos árvores. E eu pergunto-me onde é que estes técnicos perderam a lição da importância do coberto vegetal nas áreas urbanas. Comento eu primeiro, António, não sei se o Doutor querá acrescentar Força, alguma força. coisa. Aqui não tem tanta água, tem mais. Não é tanta água, não. Então, primeiro dizer que no artigo que lida com os ecossistemas urbanos, no artigo do plano de restauro, os indicadores que são propostos para avaliar os resultados do restauro, um deles é precisamente a cobertura arbórea. Então, nós, para cumprir os objetivos do restauro,
Portanto, os municípios, as áreas que estão designadas para a implementação de restauro, não é? Em Portugal, as áreas urbanas, não podem perder coberto arbóreo, no total, digamos, nem área verde, e devem, aliás, atingir uma tendência crescente de coberto arbóreo e de área verde nas cidades. Eu creio que, em alguns casos, pronto, certamente que justificará alguma intervenção do foro sanitário, etc. Outras vezes não. Eu acho que os cidadãos têm que ter uma palavra a dizer, têm que estar atentos, têm que fazer chegar essa indignação ou estupefacção, às vezes, junto de quem tem responsabilidade nessas matérias. Não vejo outra forma das coisas poderem inverter. Agora, pronto, o compromisso dos municípios, no que respeita ao plano de restauro, é esse, do aumento da área verde e do aumento do coberto arbóreo. E é nesse sentido que temos que ir, não é? E eu creio que também podemos concluir que isto não é uma questão de moda. Agora o restauro está na moda, depois toda a gente se vai esquecer e de qualquer dia, daqui a 2 anos ninguém fala no plano. Eu creio que esta é uma agenda que veio para ficar. Esta questão do estado da natureza tem tantas consequências em tantos aspectos da nossa vida, que é uma agenda que veio para ficar e, portanto, temos que começar a encará-la, temos que, ou continuar a encará-la e temos que planear as coisas de outra maneira e fazê-las melhor, e isso beneficia-nos a todos. Portanto, é esse o caminho que eu creio que temos que seguir, inclusivamente nas áreas urbanas. Não sei se respondi, Nídia, mas tentei. Não, respondeu o que eu esperava que respondesse, mas sim, obrigada. Temos então aqui o Lorenzo com uma levantada. Faz favor, Lorenzo. Tem que ligar o seu microfone. Sim, já está. Boa noite a todos. Não sei se é uma pergunta para os dois oradores ou no geral. Ambos mencionaram justamente da importância dos processos participativos, do envolvimento das pessoas, né, das comunidades no restauro. E todos nós que trabalhamos com restauro sabemos de quão importante, além de ser justo a nível ético, digamos, mas de quão importante, né, é isso, porque quando não é feito, de facto, as operações ou não conseguem de todo avançar, ou correm mal, ou podem correr mal. O que eu acho é que temos pouquíssimas, contrariamente até a fundos para o restauro, temos pouquíssimo para fortalecer essa obra, né, de educação, sensibilização das pessoas, que é um grande problema em Portugal. Por isso, mais que pergunta, é uma reflexão aqui em conjunto, de que seria interessante, né, podermos atingir a fundos desse tipo para fazer esse tipo de obra que é mesmo necessária, sem a qual, lá está, vamos continuar a ter resistência à remoção de barreiras, ou vamos continuar a ter pessoas mais favoráveis à construção de novas barreiras do que à demolição de antigas. Não sei se o António quer começar ou se começo eu. Posso só começar. De facto, eu concordo com aquilo que o Lourenço diz. A participação e sensibilização das pessoas aqui é muito importante. Eu naquilo que é a minha vida profissional e quando comecei a minha vida profissional, tive colegas técnicos superiores que, ligados à gestão de recursos hídricos, para eles a intervenção numa linha d'água era um canal trapezoidal e linearizar a linha d'água. Portanto, quando se começou, ou quando eu comecei a falar em técnicas de engenharia natural, de repor, digamos assim, a galeria ripícola, por isso para eles era chinês. Portanto, é só para vos dizer que isto começa logo na administração. E aqui também naquilo que eu confronto gerações. Portanto. E na verdade, também posso dizer que muitos desses colegas, que alguns já se reformaram, antes de ir para a reforma, já iam mais sensíveis a estas questões. Portanto, eles próprios já nem sequer admitiam coisas que faziam no passado. Portanto, isto na população passa-se da mesma forma, ou seja, nós temos que ser capazes de transmitir à população em geral quais são os benefícios destas operações.
O porquê? Eu tenho que saber dizer ao agricultor, por exemplo, que para não cortar a vegetação até ao limite do leito, para deixar alguma vegetação, e ele diz-me assim, mas isto cria-me ensombramento às culturas, portanto eu fico aqui com uma faixa de terreno sem, que não posso cultivar, que não posso fazer nada, e, portanto, mas nós temos que lhe mostrar que tem alternativas. Portanto, em vez de corta a vegetação do lado do campo, mas deixa as copas que estão viradas para o lado do rio. Portanto, é possível muitas vezes conciliar as duas coisas e é possível muitas vezes chegar a um consenso. Agora, de facto, isto dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque há pessoas que são mais sensíveis, estão mais sensíveis, há outras que não. Eu também vos posso dizer, a propósito da questão das barreiras, que tenho muito receio quando nos dirigimos à população a dizer que vamos remover uma barreira. Porque a primeira reação deles, posso-vos garantir, e por isso é que isto tem de ser muito bem preparado, a primeira reação deles é dizer assim, não, vocês não a deviam demolir, vocês deviam era recuperá-la e, se possível, aumentá-la. Portanto, isso acontece-nos no dia a dia, portanto. Portanto, nós temos que, antes de tudo, criar aqui um modelo de comunicação e de sensibilização e de participação das pessoas para que, de facto, consigamos levar este plano a bom porto. Então, complementando, António, estou absolutamente de acordo, claro, e era só dizer que nas medidas propostas para cada artigo, as medidas do plano de restauro, não contemplam só, felizmente, precisamente porque isso foi identificado várias vezes, não contemplam só medidas de restauro no sentido puro e duro, não é? Medidas de promoção da biodiversidade, mas na maior parte dos artigos também se fala de medidas de sensibilização, de medidas de participação, não é? Promover a participação também das partes interessadas no processo, também muitas medidas para colmatar lacunas de conhecimento, porque também existem em muitas áreas, não é? Particularmente em alguns tipos de ecossistemas, mas também para temas específicos. Portanto, as medidas do plano, que serão, esperemos, e como tudo indica, sujeitas a financiamento, não serão só a implementação do restauro em si, mas também os aspectos ligados ao seu sucesso, como a sensibilização, a participação, portanto, a investigação sobre aspectos dos quais ainda não se sabe o suficiente, não é? E isso esperemos que também agora no processo de consulta pública, não é? E se estiverem interessados e puderem consultar e garantir que também estão lá esses aspectos que consideram importantes que estejam. Mas isso foi uma preocupação na elaboração do plano e, portanto, eu acredito que vão lá estar. Lourenço quer dizer aquilo que escreveu? Sim, Fundos porque, para a digamos, sensibilização. sim, ou seja, que seja necessária, ela está, todos sabemos, né? Sabemos, e vocês falaram. Agora, Não. falta fundos, né? Falta fundos, falta importância, falta o governo próprio também assumir essa importância. Para, eu nesta questão dos fundos, tenho um discurso muito pragmático, que é o seguinte: nós não podemos estar à espera que os fundos apareçam para desenvolver a estratégia. Nós temos que desenvolver a estratégia, e tendo um plano de desenvolvimento dessa estratégia, eu posso, pronto, garantidamente que mais tarde ou mais cedo a fundo de financiamento aparece. Portanto, isto é aquilo que a experiência me tem dito. Muitas vezes abordam-nos porque a dizer com determinadas intenções, queremos fazer isto, queremos fazer aquilo, não sei o quê. Epá, e quando eu pergunto, mas qual é o vosso grau de maturidade neste momento? E o grau de maturidade é zero, ou próximo de zero. Portanto, e muitas vezes aquilo que eu digo é assim: amadureçam a ideia, desenvolvam aquilo que têm que desenvolver, porque sendo apresentada, digamos assim, uma estratégia, seja ela de que natureza for, seja ela com que objetivo for, e depois para cativar fundos, de certeza que se não for este ano, no próximo ano, certamente se conseguirá arranjar fundos. Isto para vos dizer que nós, no nosso dia a dia, que somos confrontados com vários processos de candidaturas, ou candidaturas que se abrem
para as mais diversas finalidades, e muitas vezes chegamos à conclusão que existem projetos ou ideias, mas com muito pouca maturidade para se candidatarem. Muitas delas acabam por se candidatar, ok, mas depois não conseguem executar no tempo previsto e, portanto, como o dinheiro não pode ficar ali à espera, portanto, é realocado para outro tipo de ações. Portanto, eu sobre isso acho que nós temos que pensar ao contrário, nós não podemos estar à espera da gaveta com dinheiro, nós temos que pensar em pôr as ideias em cima da mesa, em amadurecê-las e no final, então, aí pedir financiamento a quem pode dar financiamento. Sabe que tem um animal. Pois, é a natureza a dizer que está na nossa hora. A natureza a dizer que está na nossa hora. Eu acho que é mesmo isso, são horas de encerrarmos este debate. Agradeço-vos muito a vossa intervenção, agradeço a todos os presentes e havemos de continuar esta conversa um dia mais tarde. Isto foi uma iniciativa do Movimento do Rio Douro e da Plataforma Água Sustentável. E muito boa noite a todos. Muito obrigada. Adeus, Obrigada, boa noite. Muito obrigado. Adeus. Boa noite. Obrigada.